feminicídio. Agora sim, vamos ao vivo com o advogado Dr. Samay Cavalcante para a gente conversar sobre esse processo da cliente dele, a dona Lucélia, que desde agosto do ano passado, ela foi acusada de ter envenenado cajus e dado para 2 crianças. Essas 2 crianças, meses depois, vieram a óbito. Ela foi acusada de dar esses cajus, só que agora, só no início de janeiro desse ano de 2025, a perícia descobriu que não tinha veneno no caju. E agora a defesa pede a extinção do processo contra a dona Lucélia e também já pleiteia uma indenização ao estado do Piauí. Boa noite, doutor Samay, seja bem-vindo ao Patrulha. Boa noite, Helder, tudo bem com você? Um grande prazer falar com você. Sou um acompanhante assíduo do programa e parabéns. Muito bem, doutor Samay, primeiramente a gente começa a nossa conversa e questionando como é que está a dona Lucélia hoje, onde é que ela está morando, o que é que ela está passando depois de ser solta. Então, Helder, hoje a Lucélia, ela vem se reconstruindo como pessoa, né? Porque quando ela saiu de cárcere lá, isso do mês passado, ela estava muito deteriorada, o emocional dela realmente ela tinha passado. Só realmente Deus e a própria Lucélia sabe que é uma pessoa que me confidenciou coisas realmente que eu prefiro nem abrir para a imprensa, que ela ouvia de ameaças, apesar da penitenciária feminina de Teresina ter zelado pela segurança dela. Eu parabenizo os profissionais daquela instituição prisional, mas o sofrimento no cárcere da Lucélia foi total, sofrimento moral. Hoje ela se encontra, mora numa casa alugada, ela tem um companheiro, esse companheiro já disse outras oportunidades, se trata de uma pessoa cega, 100% cega, a Lucélia o trata com o maior carinho, e hoje ela vive, ela tem um aposentadoria, o companheiro também é aposentado, e ela vem melhorando o ânimo, a imprensa vem dando muito sustentáculo, animando a Lucélia, ela tem recebido muitas palavras de carinho da população do Piauí, de fora do estado, de toda a União Nacional. Realmente a Lucélia, ela vem em uma reconstrução do ânimo, do espírito, da pessoa que ela foi um dia, porque, como eu disse, ela foi muito mitigada esse tempo que ela passou no cárcere. Doutor Samay, e agora, queria entender com o senhor como é que o senhor baseia esse pedido de extinção do processo e também se esse valor de R$300 mil que já está sendo vinculado pela imprensa, de que a defesa estaria fazendo um cálculo desse valor de pedido de indenização, se realmente é esse valor, ou se é apenas um cálculo inicial, se pode aumentar. Explica para a gente esses pedidos que a defesa da Lucélia faz agora à Justiça. Perfeito. Então, o que é que acontece? Primeiro, as pessoas estão soltando esse valor, mas antes de eu mencionar esse valor, eu preciso, o processo contra a senhora Lucélia, ele ainda se mantém ativo na primeira fase final da comarca de Parnaíba. Esse processo se mantém em tramitação. O que é que acontece? Nós temos, dia 13 de março, uma audiência de dia 17 de março, nós tínhamos uma audiência de instrução. Só que a defesa entende pela desnecessidade de produção de prova. Nessa audiência seriam colhidos depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público e o depoimento da senhora Lucélia. O que é que acontece? Com as novas investigações, que foram muito mais aprofundadas do que na primeira etapa que ficou nítido e claro, ainda não tive acesso ao relatório final do inquérito policial, mas aí já houve confissões de que realmente toda essa trama macabra e digo premeditada realmente aconteceu para a senhora Lucélia. Em decorrência disso, deve ser objeto do petitório a defesa solicitando julgamento antecipado desse feito, tá? Pela desnecessidade de produção de prova em audiência de instrução. Porque a prova pode ser emprestada desse novo procedimento inquisitorial que nós devemos fazer. Quando há um pedido indenizatório, o patamar desse pedido, tá? Obviamente, o dano material é mensurável. Tem a casa da Lucélia, que foi depredada, que foi queimada, que foi reduzida a escombros.
nós conseguimos, com o perito avaliador, mensurar o valor desse imóvel e ali nós temos uma base do pedido de dano material. Quanto ao dano moral, que ele é praticamente, especificamente no campo subjetivo, tem gente que vai para a cadeia ainda, e só na cadeia. A vida dura na cadeia, mas tem gente ali habituada à prática de crimes que vive entrando e saindo do sistema prisional. Então, o dano moral dessa pessoa pode ser mensurado a menor. O sofrimento de uma pessoa que se declarou inocente desde o primeiro momento, que a defesa sustentou pela presunção de inocência, o princípio constitucional esculpido em nossa Constituição Federal, nítido no artigo 5º da nossa Constituição Cidadã, que foi violado pelo Estado. A perspectiva de dano moral, tanto subjetivista, deve ser alto esse valor, porque é um valor que não tem medida. Se as pessoas refletirem, quanto será que vale, quanto será que valeria passar um dia preso sendo inocente? A Lucélia passou quase 5 meses presa, recebendo ameaças veladas, ameaças diretas. Ela não conseguia dormir no cárcere. Nós sabemos que a capital do nosso querido estado é um lugar quente. Ela não tinha acesso ao ventilador. Ela simplesmente não conseguia dormir. E tendo no seu íntimo, no seu âmago, a inocência. Após os eventos desencadeados, a loucura criminosa é um termo que eu gostaria de usar, porque esse crime foi premeditado, mas desde o princípio é uma coisa completamente o que essas pessoas fizeram, principalmente com os infantes. Não se deve deixar de lado a morte de 4 crianças com emprego de meio cruel. Não é um emprego dependente para liquidar a vida dessas pessoas. Então, a situação da Lucélia, que respondeu preliminarmente por essa luta, é completamente abjeta, não é mensurável em um cálculo objetivo. Então, a gente deve setar um pouco mais para cima esse valor indenizatório e o Estado deve retocar a ação, pode reconhecer o direito da autora, mas isso tudo em seara cível, Helder. Eu preciso, nesse momento, Helder, que as pessoas entendam que antes de ingressar com qualquer ação reparatória de conteúdo civil, eu preciso que a Lucélia seja declarada inocente pelo Poder Judiciário do Estado do Piauí. Não posso falar em indenização antes de realmente liquidar o processo mediante uma sentença absolutória. Então, para a gente deixar claro aqui para a nossa audiência, esse valor de 300 mil, nós estamos falando de danos materiais que essa senhora sofreu por conta de ter a casa incendiada, foi feita então uma perícia em torno do assunto. Agora, já há uma perspectiva, o senhor já tem essa perspectiva de valor acerca do dano moral ou ainda está sendo calculado para logo após a extinção do processo ser feita essa petição inicial e ser entrada na justiça com esse pedido? Perfeito. O que é que acontece? Como eu te disse, Helder, o dano material, ele é mensurável. Eu posso um perito avaliador avaliar a casa da Lucélia que foi destruída e dizer, essa casa vale X valor. Ver os materiais que continham nessa casa, fogão, geladeira, televisor, cama, utensílios domésticos, isso também é mensurável. No campo moral, no campo subjetivismo, do sofrimento de uma pessoa que se manteve na situação que a Lucélia se manteve, esse pedido ele deve ser maior, ele deve ser estendido para setado para cima, porque o Estado vai responder. Talvez ele conteste essa ação, talvez pelo próprio enredo, todo o acontecimento criminoso, possa ser que a Procuradoria do Estado reconheça que a Lucélia tem direito a uma indenização. E o que o advogado solicita em termos indenizatórios, Helder, não é extremamente vinculativo. O judiciário pode entender que essa indenização pode ser menor. Fica ao crivo do juiz. No juízo de admissibilidade, quando o juiz vai valorar a prova em relação à ação civil indenizatória, ele próprio pode mensurar tanto no campo objetivo, é uma coisa muito mais prática, ele vai ter um valor das coisas deterioradas, e no campo subjetivo ele também pode ter uma ideia de quanto essa pessoa sofreu. Obviamente que ele não pode determinar com clareza matemática o sofrimento da senhora Lucélia, mas eu confio nos juízes do Estado do Piauí,
apesar de muito ter se falado em erro do Estado, eu mantive que realmente houve uma precariedade na primeira fase das investigações, não desabonando o processo em si, mas desabonando a forma como foi conduzida a situação de culpabilidade ao Lucélio. A gente deve realmente, após a sentença absoluta, acertar um valor mais alto de cunho reparatório moral. E fica o crivo do judiciário, vai ficar a contexto do judiciário mensurar a prova e concordar ou não com a alegação do advogado. Claro, em instância recursória de processamento. Mas esse processo ele vai ficar apenas em cerca de 200, 300 mil reais. E digo, o advogado da Lucélio, no caso, isso aqui não é uma tentativa caça-níquel. Sob maneira, a Lucélio tem direito a ser indenizada. Existe uma previsão legal no Código Civil que reza que uma pessoa que teve a seu direito subjetivo, que foi atingida de qualquer maneira, ela deve ser reparada, principalmente quando esse erro provém do Estado, onde a responsabilidade é objetiva. Doutor Samay Cavalcante, muito obrigado pela sua participação. A equipe de jornalismo do Grupo Meio de Comunicação agradece pela sua participação e agradece também pela sua solicitude. Eu que agradeço a você, Helder, parabéns pelo programa, como disse, te acompanho, realmente parabéns e obrigado pelo espaço. A Lucélio agradece, eu estou utilizando isso, agradece todas as mensagens de carinho, todo o espaço que eu estou tendo na mídia, porque a história da Lucélio realmente é uma história que merece ser contada. Obrigado pela participação. É isso, 18 horas e 29 minutinhos. O que nós podemos... O cálculo está sendo feito, mas o advogado, o doutor Samay, disse o seguinte, no quesito moral, no meu entendimento, é maior do que nós estamos pedindo no dano moral. Então, nós podemos estar falando aí de um pedido de indenização somado, dano moral e dano material, de mais de 600 mil reais, né? Ou seja, mais de R$500 mil.